deitada agora, né? Aí pensando aqui um pouquinho, resolvi conversar um pouquinho com vocês aqui. Eu gravei um vídeo aí, né, falando que as pessoas apontam sem conhecer a luta do outro, né? Sem conhecer a luta da pessoa. E é verdade. Quantas pessoas me apontam, mas nunca conheceram as minhas lutas? Quantas lutas eu passei na minha vida? Vou falar aqui só algumas lutas que eu passei. Bom, eu passei por uma luta, que não vou dizer que é luta, né? Mas foi uma grande bênção que o Senhor deixou na minha vida. Que foi quando eu cuidei da minha mãe, que ela era cadeirante, né? Ela era cadeirante e eu cuidei dela durante quase um ano sozinha. Logo que ela ficou cadeirante ali, meu irmão cuidou dela e depois eu trouxe ela para minha casa, né? E eu cuidei dela sozinha, né? Meu irmão foi trabalhar, né? No meio do mundo e eu fiquei cuidando dela. E foi uma das lutas, assim, bem difíceis na minha vida, cuidar de uma pessoa que é cadeirante, né? Só quem fez isso sabe a luta que é, né? Mas foi uma grande bênção na minha vida que Deus me deu essa oportunidade de eu me aproximar da minha mãe, né? E eu sou grata a Ele por tudo. E outras lutas que eu já passei também, né? Sobre minha vida, né? Quantas das vezes o inimigo já quis tirar minha vida, né? E quando eu era mais criança, eu caí de uma cerca, né? Onde eu rasguei aqui o meu braço, olha, essa cicatriz grande aqui. Até as pessoas veem essa cicatriz aqui e pensam que não é nada, mas o, o, o varão lá da cerca, lá, a vara que tava lá na cerca, né? Ela passou rasgando assim no meu braço e ali os coros, né? Foram um para um lado, outro para o outro, foi aquela coisa mais horrível do mundo. E ali, sangrando muito, meu pai correndo ali para arrumar carro para me levar, né? Para poder levar para o hospital. E ali a vara, né? O pedaço de madeira, ele passou raspando na minha veia. Se tivesse pegado na veia, eu tinha morrido, né? Mas graças a Deus, Deus não permitiu. E outras lutas também que eu passei na minha vida. Deixa eu ver outra, gente. Uma vez eu tava passando, né, no asfalto e um carro passou raspando em mim, gente. Por um triz eu não fui atropelada, um carro na maior velocidade, eu não tinha visto. Tava eu e minha prima, né? Só que eu passei correndo por trás do carro que a gente tinha pegado carona. Eu fui atravessar a pista e eu não olhei. E um carro, né? Eu me lembro que era um carro pequeno. Ele passou raspando. Se tivesse pegado de mim, eu tinha morrido. Até o vizinho lá próximo, né? Ele falou que foi por pouco, né? Ele pensou que era minha prima que tinha passado, mas não era ela, era eu. Né? Que foi por pouco que o carro não me pegou. E outras lutas mais que eu passei, né? Cirurgias que eu fiz, né? Que eu estive a ponto de morrer, só tinha 15 minutos de vida, que quem conhece essa minha história é minha mãe e minha prima, né? Que elas não se encontram mais nesse mundo já, Deus já levou, né? Aonde só tinha 15 minutos de vida, gente. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu tinha ido a óbito, tinha morrido, né? Mas graças a Deus, Deus não deixou. Deus tem me dado vários livramentos. E eu creio nesse Deus que Ele continuará me dando livramento, né? Porque Deus, Ele cuida dos seus, né? Por mais que as pessoas julgam, mas elas não conhecem a história da pessoa, né? Quantas noites eu chorei na minha casa sozinha, né? Precisando de um abraço, precisando de alguma palavra e ninguém, né? Ninguém veio na minha casa. Quantas vezes eu fiz cirurgias, quantas vezes eu fiquei doente aqui na minha casa, eu fiquei dias e dias, né, meses, sem poder ir à igreja e ninguém vinha aqui na minha casa, né, ninguém vinha perguntar como que eu tava, ninguém vinha orar pela minha vida, ninguém, sabe? E foi bastante luta que eu passei na minha vida. Quantas vezes eu já andei morrendo aqui dentro do meu lar, né? Sozinha, que uma vez foi meu esposo, né? Onde eu passei vários dias, mais de 10 dias, doendo a cabeça dia e noite, gente. Não parava a dor de cabeça. Eu tomava remédio por cima de remédio e não parava aquela dor de cabeça muito forte. Meu esposo do meu lado, meu esposo pensou que eu ia morrer, né? Mas graças a Deus, Deus não deixou, né? Passei meses com esse problema na cabeça, né?
E isso por tudo por culpa de que da ansiedade e da depressão, né? Onde eu passava por lutas sozinha, em vez de eu chegar na minha casa feliz, sorrindo, eu chegar na minha casa era triste, chorando, devido a muitas palavras que eu ouvia, sabe? Muitas situações que eu ouvia falar, né? E Deus, ele cuidou de mim. E é isso, gente. Algumas lutas que eu passei na minha vida. Nossa, se eu for contar a minha história aqui, as lutas que eu já passei, gente, vai ser um dia todinho ou dias e dias contando pra vocês aqui, gente. E é isso. Então não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos. Por mais que você esteja passando pela luta, mas continue em Deus, que essa luta ela vai passar. Toda luta é passageira. Já passei várias lutas na minha vida e todas elas passaram. E eu venci todas e creio que eu vou continuar vencendo e você também.